Me falem se vocês estão vendo a tela, minha tela. Sim. Então, vamos começar? Então vamos lá. Hoje, a gente vai começar a matéria nova. Nós vamos falar de aço, de estruturas de aço. Então, a gente começa hoje a aula do dia 13, a 7ª aula, que é a propriedades do aço. Então, esse segundo bimestre, a gente vai falar sobre estruturas de aço, como fazer dimensionamento, propriedades, questões de como computar ações e verificações de segurança para a estrutura. E vamos falar dos perfis utilizados, perfis laminados a frio, laminados a quente. Então, hoje a gente começa com propriedades. Então, vamos lá. Nessa sessão, a gente vai falar das características necessárias ao aço para o desenvolvimento de um projeto de estrutura metálica, problemas relacionados à fadiga do material devido a ações repetitivas. Vamos falar de corrosão, que é um dos principais problemas que afetam a durabilidade dos aços. Vamos falar sobre normas técnicas vigentes que estão relacionadas a cálculo e verificações para dimensionamento de estruturas de aço. E no final vamos falar também sobre vantagens e desvantagens de se trabalhar com estrutura metálica. Estruturas em aço são bastante versáteis e permitem uma ousadia maior do que quando a gente compara com estruturas de concreto armado. Porque o concreto, o aço, vocês vão ver, tem uma resistência mecânica muito mais alta do que o concreto. Estruturas metálicas são amplamente utilizadas pelo mundo, nos países desenvolvidos, e uma das principais vantagens que se vê nesse tipo de estrutura é que eles são elementos pré-fabricados, que são fabricados com uma padronização muito grande, e como eles vêm pré-fabricados para a obra, a montagem dessa obra é muito rápida. Quando a gente fala de tipos de estrutura, existe uma diversidade muito grande do que se pode ser feito usando aço, né? Vamos listar algumas das aplicações mais convencionais. A gente pode usar em estruturas de residenciais, edifícios comerciais e industriais, telhados e coberturas, mezaninos, escadas, hangares para avião, né? Pontes rolantes, equipamentos de transporte, passarelas, pontes, viadutos, reservatórios, torres e guindastes, postes e na indústria naval. Esse é deixei aqui para vocês verem, que eu achei ele lindo. É uma estrutura espacial de cobertura, tá vendo? O projeto é todo em estrutura metálica, mas as estações, né, de trem são com coberturas espaciais, tá vendo? Esse triangulado são treliças espaciais que permitem, né, formas bem ousadas. Os pilares, ó, em V dessa estrutura, então dá uma cara bem diferenciada para uma estrutura metálica. A escada é bem convencional, não tem nada de especial. Quando a gente fala de dimensionamento de peças estruturais, a gente tem que verificar a estabilidade global da estrutura e verificar os esforços internos solicitantes atuando em cada um dos elementos. E baseado nesses esforços solicitantes, a gente define as características geométricas que a seção, né, o perfil de aço que a gente vai usar tem que ter, né? Então, quais são as características que a gente tem que levantar?
área, centro de gravidade, momento de inércia, produto de inércia, raio de giração, momento resistente elástico, momento resistente plástico. Não se desesperem, vocês não sabem o que é isso, a gente vai aprender ao longo da disciplina. Aqui uma tabela padrão de perfis H da Gerdau, né? E as informações que vêm constando para cada um dos perfis, né? Essas bitolas, esse W 150 vezes 22, o que significa isso? Que ele tem 150 milímetros de altura. Aqui, ó. Essa altura é 150. Então, o que varia? Tá vendo que tem vários de 150, vários de 200, vários de 250? O que vai variar, né, nessa família? O que significa essa família W150? É que nós temos perfis que têm aproximadamente 150 milímetros, 15 centímetros de altura. O que vai variar de um perfil para o outro? A espessura da mesa e da alma do perfil, né? Que isso vai trazer mais resistência para o perfil e mais peso, consequentemente, né? Quando a gente engrossa o perfil, ele vai ficando mais pesado, então o custo aumenta. Mas a gente, ao longo do pré-dimensionamento, do aprendizado do pré-dimensionamento, a gente vai aprender a fazer essas verificações para chegar no perfil ideal para uma determinada aplicação. Esse prédio é outro bem interessante, feito em estrutura metálica, Ring of Life, na China, arquitetura chinesa, bem diferenciada. Vamos falar de propriedades do aço para a gente começar a entender como é que funciona esse material. O aço tem alguns comportamentos básicos que a gente precisa entender para fazer o dimensionamento, né? Entender como ele funciona quando submetido a um esforço e para a gente definir como que a gente quer que ele se comporte como estrutura. Essa curva que está aqui nesse gráfico é um gráfico tensão-deformação. Ele geralmente é obtido por meio de um ensaio de tração, né? Onde se posiciona um corpo de prova, geralmente uma barra de aço de um determinado material, e vai se aplicando um esforço de tração, né? À medida que você vai aumentando a tensão aplicada, a força aplicada, eu vou medindo o alongamento dessa barra, a deformação dessa barra. Isso é registrado num computador, né? Que traça esse gráfico, né? O que é interessante a gente saber? Que o material, como qualquer material, né? Não só o aço, tem um trecho que ele tem um comportamento elástico, onde a relação tensão-deformação é linear, ou seja, à medida que eu aumento a tensão, eu aumento na mesma proporção o alongamento, né? Aí ele vai chegar num ponto que é o pico dessa curva, onde a gente chama que é a tensão de escoamento do aço. E aí ele entra num patamar que ele volta a crescer até o limite, né? O ponto máximo da curva é a resistência à tração desse material. E a partir daqui ele vai reduzindo, a curva começa a cair e ele rompe, tá? Normalmente a gente tem, não é só esse tipo de gráfico, a gente vai ver a diferença, depende do tipo de tratamento que o aço recebe, ele vai ter mais ou menos esse comportamento. Então, vamos lá. Para a gente entender o gráfico, a gente tem que entender que tensão é força sobre área. Então, eu aplico uma força de tração
numa determinada barra que tem uma área de seção transversal. Então, é assim que o computador calcula a tensão aplicada. Na realidade, ele está dividindo a força pela área da seção transversal para achar a tensão. Se a área é constante, à medida que eu aumento a força, eu aumento a tensão, né? E a deformação é uma leitura feita e calculada também pelo computador, é uma leitura do extensômetro que mede o quanto que a peça vai se alongar quando submetida à tração. Então, eu tenho um comprimento inicial, que é fixo, da barra, e um comprimento final que vai se alterando à medida que eu vou aumentando a tensão aplicada na barra. Então, ela vai se alongando mais. A deformação é uma relação entre o comprimento final menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial. Tranquilo? Esses dois elementos, essas duas fórmulas que eu estou mostrando para vocês, é como a gente calcula no ensaio a tensão e a deformação. Tá? Como é que esse gráfico é traçado quando eu realizo um ensaio? Então, eu aplico uma força para cada patamar de força que eu aplico, eu calculo uma tensão e uma deformação desta barra. E vou marcando pontos, depois eu ligo esses pontos e obtenho esse gráfico. Mas a gente tem algumas diferenças de tipo de curva, tensão, deformação do aço, né? Ele varia conforme o processo de laminação do aço, né? O aço pode ser laminado a quente ou a frio. Aqui, só para vocês verem, né? Aqui é um perfil H laminado a quente e aqui um perfil laminado a frio, que é os perfis utilizados no light steel frame, por exemplo. Então, são perfis comerciais de aço. Então, o primeiro é o aço forjado a quente, tá? Que é o perfil, vamos dizer, da estrutura metálica convencional, que vocês estão acostumados a ver. Nesse tipo de gráfico, eu consigo ver um trecho elástico, onde a tensão e a deformação seguem uma proporcionalidade, né? Que é obtido pelo arco tangente, né, a inclinação dessa reta. E aí o FY é a tensão de escoamento do meu gráfico, e aí eu entro numa fase inelástica, né? Onde, se eu remover a tensão, o meu material não retorna mais à forma original. Tá? Na fase elástica, é igual quando eu estou brincando com elástico. Eu aplico uma tensão no meu elástico, eu estico o meu elástico, na hora que eu deixo de aplicar aquela tensão, eu solto o meu elástico, ele volta ao tamanho original. Tá? Quando a gente fala de estrutura, a gente calcula ela para estar no regime elástico, tá? Porque a gente não quer deformações permanentes na estrutura mediante a uma força aplicada. E essa fase inelástica, ela se caracteriza por não haver proporção entre tensão e deformação, e mesmo sem um aumento de força aplicada, a peça continua a deformar, ou seja, não é uma situação que a gente quer para uma estrutura. Então, a gente dimensiona ela para a fase elástica. E quando eu falo de aços forjados a frio, que é no caso os perfis que a gente usa para light steel frame, a gente pode observar, olhando o gráfico, que a gente não tem aquele patamar de escoamento definido, né? Igual a gente tinha lá no exemplo anterior, que é esse aqui, tá vendo? Aqui é um patamar de escoamento aqui, ó.
né? Aqui eu passo do regime elástico proporcional para a fase plástica. O que a norma 6118 fala sobre a determinação da tensão de escoamento, que é a tensão de cálculo que a gente calcula, né? A gente vai usar a gente vai calcular uma deformação de 2 por 1000 no nosso material. A gente vai traçar aqui, vai achar o 2 por 1000 aqui, vai traçar uma reta paralela ao trecho elástico e vai determinar um ponto, né, que ela encontra com a curva. Nesse ponto é a tensão de escoamento. É assim que a gente determina a tensão de escoamento para o aço forjado a frio. O módulo de elasticidade é uma característica que vocês viram que é extremamente importante quando a gente fala de aço, né? Que a gente vai sempre trabalhar pensando na nossa estrutura, trabalhando no regime elástico, né? Submetida a tensões no regime elástico, né? Nunca ultrapassando o regime elástico para não ter deformações permanentes no nosso material, na nossa estrutura. Então, o módulo de elasticidade é obtido através da inclinação dessa reta aqui, que é a reta do gráfico tensão-deformação, né? O gráfico do ensaio de tração realizado no material. E a constante elástica, ela é, né, uma constante, enquanto que no trecho inelástico ele é variável. No aço, o módulo de elasticidade, de forma geral, é adotado para cálculos 200.000 MPa. Mas ele pode variar em função do tipo de aço que é usado e da temperatura de fusão utilizada para se fabricar esse aço, tá? Mas é em torno desse valor. Coeficiente de Poisson, né? Esse é um aspecto importante também para a gente falar quando a gente fala de deformação de aço. Coeficiente de deformação, ele é uma relação entre as deformações no eixo X e no eixo Y. O que significa isso? Se eu traciono uma barra, o volume dela é constante, tá? Então, o que acontece quando eu traciono uma barra? Eu vou alongar o comprimento longitudinal e vou reduzir a seção transversal. O volume permanece o mesmo, tá? Então, essa proporção entre alongamentos, um vai ser negativo, né? E o outro vai ser positivo. O que significa isso? Na hora que eu traciono o eixo Y, o que acontece com o eixo, a seção transversal do eixo X? Ela reduz de volume. Ó, o azul aqui nessa figura está mostrando o comprimento original, tá vendo? E a largura original da minha peça, em azul. Quando eu traciono essa barra, né, submeto ela a um esforço de tração, o que vai acontecer? No eixo da aplicação da força, ele vai alongar. Então, ele ocorre um aumento do comprimento. E, proporcionalmente, a gente tem uma redução na seção transversal. Ou seja, a área da seção transversal vai reduzir. Então, o coeficiente de Poisson é um indicador que nos mostra essa proporção entre alongamento da seção longitudinal e retração da área da seção transversal. Peso específico. Peso específico é o peso por unidade de volume do aço. Normalmente, ele é dado por 78,5 kN por metro cúbico, que é a mesma coisa do que 78.000 quilos por metro cúbico. Então, para que a gente usa peso específico? Eu quero saber
qual é o peso da chapa de aço, de uma chapa de aço. Gente, o peso de estrutura de aço é calculado em função de quilo, tá? Então, por quê? Porque o quilo do aço é uma commodity, né? É definido pelo mercado financeiro. A variação que pode ter no mercado é pequena. Vamos pensar assim, que entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, a gente pode ter uma variação de ICMS, que é um imposto, né, estadual, mas o preço do quilo do aço vendido no mercado internacional é o mesmo. Então, vamos lá. Eu quero ter uma estimativa de quanto vai custar a minha estrutura. Então, eu tenho uma chapa de aço que mede 2.500 milímetros vezes 6.000 milímetros vezes 25 milímetros. Observem que, quando eu falo de aço, eu falo em milímetros sempre. Quando eu falo em concreto, meu projeto é todo em centímetro. Porque a precisão de uma estrutura de aço é muito maior do que uma estrutura de concreto. Então, a base de medida é milímetro. Como a gente sabe que a densidade é em quilos por metro cúbico, nós vamos transformar todas essas medidas para metro. Então, 2.500 milímetros, um metro tem 1.000 milímetros. Se eu dividir por 1.000 milímetros, eu sei que eu tenho 2,5 metros de largura dessa minha chapa. O comprimento é 6.000 milímetros. Se eu dividir por 1.000 milímetros, eu sei que eu tenho 6 metros de comprimento na minha chapa de aço. E a espessura da minha chapa, 25 milímetros. Se eu dividir por 1.000 milímetros, eu vou achar 0,025 metros. Peso específico, 7.800 quilos por metro cúbico. Então, quanto que pesa a minha chapa? Eu vou multiplicar 2,5 por 6 por 0,025 vezes 7.800, eu vou achar 2,925 quilos. Se eu quero saber quanto custa o aço, quanto custa essa chapa, é só eu multiplicar pelo peso, né, o preço do quilo do aço no mercado. E aí eu sei quanto essa chapa vai custar. Essa é a aplicação prática desse conceito. A gente usa bastante. Coeficiente de dilatação térmica. Isso é muito importante, né? Uma estrutura dilata, de qualquer material, né? De aço, é bastante importante calcular isso e levar isso em consideração na hora que a gente estiver calculando qualquer estrutura. Eu trouxe um exemplo bastante engraçado, que é uma linha férrea construída sem o espaçamento, né, o espaçador para dilatação térmica. Quando a gente constrói uma estrutura, eu preciso deixar esses espaçamentos para permitir que ela dilata e contraia, né? Se eu não fizer isso, a minha linha entorta, né? Porque ela vai aumentar de comprimento, ela vai dilatar. Na hora que ela fizer isso, ela não tem para onde lançar isso. O que ela faz? Ela entorta a linha. E essa dilatação pode não ser igual, né, numa linha e na outra, e pode causar problema para o tráfego de trem, né? Que entorta e o vagão trava. Então, é bastante importante que se deixe, no momento da construção, esses espaçamentos prevendo a dilatação. Ductibilidade é a capacidade do material de se deformar plasticamente quando submetido à ação de cargas antes de romper, né? Essa é uma propriedade extremamente importante quando a gente está falando de estruturas. Por quê? Porque a gente quer que a estrutura avise que tem algo errado, certo? Vocês vão ver que quando a gente calcula uma estrutura, a gente tem duas situações, né? Ruptura sem aviso prévio e ruptura com aviso prévio. Então, a gente considerar, né, calcular a estrutura, sabendo que se houver um excesso de carga atuando sobre a estrutura, que ela vai deformar
antes de romper, é importante para, tipo, a gente pensar assim, o gato subiu no telhado, certo? A gente vê tantos prédios que caem, né? De ver no jornal, e a gente sempre vê né, a investigação pós acidente, e estava sempre assim, né? Os pilares estavam estourados, apresentando trincas, né? As paredes, e foi feito um laudo, e aí o laudo dizia que a ação tinha que ser imediata, e aí o condomínio vai juntar dinheiro para fazer o serviço, mas ele não toma nenhuma atitude para garantir a estabilidade enquanto ele não tem dinheiro para fazer o reparo, e deixa as pessoas continuarem morando no prédio, né? Então, existe escoramento de estrutura se você não pode tomar uma atitude imediata. Logicamente que o escoramento não é definitivo, mas muitas vezes é melhor conviver com uma estrutura escorada e, por exemplo, com uma garagem com uma restrição de uso em virtude do escoramento do que efetivamente deixar o prédio, né? Mas muitas vezes não se toma essa atitude e, né, porque o entendimento dos condôminos não é que a situação é tão grave assim, e às vezes é, né? Então, a estrutura avisa, né? Uma fissura, trinca, deformação excessiva são avisos de que algo não está certo, que por algum motivo a carga atuante na estrutura está maior do que a que ela resiste, né? Isso pode ocorrer por inúmeras situações. Um dos moradores removeu um pilar durante uma reforma, ou instalou uma piscina na cobertura, né? São razões para sobrecarregar uma estrutura, né? Então, tem que ter muito cuidado e sempre uma avaliação de um profissional antes de autorizar um aumento de carga numa estrutura. Vamos lá. Então, ductibilidade, né? Após a deformação, o material se torna mais frágil, né? Essa fragilidade, o conceito de fragilidade é o oposto da ductibilidade. E é nesse momento de fragilidade da estrutura que ela pode se romper bruscamente, sem aviso prévio. Então, quando ela deixa de ser dúctil, de apresentar um comportamento dúctil e passa a apresentar um comportamento frágil, ela pode romper sem aviso prévio. E essa mudança de comportamento é justamente o que causa os acidentes, né? Então, os aços podem ter características de elementos frágeis em baixas temperaturas ambientes. Então, esse é um outro aspecto importante, né? A temperatura que aquela estrutura está trabalhando afeta o comportamento dela. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma estrutura metálica para uma indústria e ela vai trabalhar num prédio que opera a alta temperatura. É importante entender qual é o comportamento do aço naquela temperatura. Então, vamos fazer um resuminho do que a gente viu até agora, né? Sobre propriedades gerais do aço. Módulo de elasticidade é o E, 200.000 MPa. Coeficiente de Poisson, 0,3. Coeficiente de Poisson, relação entre deformação em X e deformação em Y. Peso específico, 78,5 kN por metro cúbico ou 7.800 quilos por metro cúbico, né? Que aí a gente fala de uma ordem de grandeza que a gente tem mais proximidade. E o coeficiente de dilatação térmica, 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre aços estruturais e o que é aço. Tudo bem até agora, gente? Vamos ver o que a minha turminha está falando por aqui.
Cláudia, Oi. você não volta um pouquinho para me copiar a tabela? Volto. O material tá lá, gente. Vocês gostam de caderno, né? Com certeza. Eu não posso falar, não, que eu sempre adorei. Sabe o que eu fazia? Eu pegava minhas apostilas, coisas, e passava tudo pro caderno. Porque eu sempre aprendi escrevendo, né? Tem gente Eu que também. aprende ouvindo, né? Fica repetindo, repetindo, repetindo. E decora, né? E assimila escutando, né? Cada um tem um sentido que facilita. Eu sempre gostei de escrever, então também eu entendo você. Eu gosto de grifar. Esse negócio de livro também online, para mim não existe. Tem que imprimir, grifar, escrever, copiar. Eu também gosto assim, eu acho que é melhor, né? Mas tem gente que eu acho que também economiza, né? Às vezes, quando você não tá. O PDF tem essa vantagem que você consegue grifar nele. Mas eu gosto de copiar. Eu gosto de passar do que eu tô lendo para escrever, para eu assimilar. Deu para copiar? Deu sim, obrigada, viu? Nada. Vou ver minha turminha aqui, se tem alguma coisa no chat. Alguém tem alguma dúvida? Como é que tá indo? Aí, deixa eu ver. Tá tudo bem até agora? Sim. Sim? Então, gente, eu acabei de me lembrar de uma coisa que eu prometi para vocês e eu esqueci. A resolução do exercício de madeira laminada colada. Vou fazer uma coisa. Eu vou resolver ele e postar para vocês. Pode ser? Que eu esqueci. Ou a gente faz ele na próxima aula. Eu esqueci de trazer. Eu tinha prometido para essa aula. Agora o feriado me bagunçou. Aquela semana de curso me bagunçou a cabeça. Eu esqueci. Desculpa, viu? Eu trago na próxima aula ou durante a semana eu posso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente volta nele na aula que vem. Pode ser? Pode sim. Mas assim, a maioria das pessoas, o peguinha que a maioria das pessoas errou foi não prestar atenção na limitação de vão da fórmula. E aí, o que você tinha que fazer com o arco? Você tinha que virar ele no terreno, né? Ele tinha que ficar no sentido do comprimento do terreno e não de frente para edificação. Foi isso que a maioria das pessoas errou. Acho que 2 da sala fizeram certo. Completamente certa a questão. Não dei 0 para quem errou isso, não. É só explicando que é uma limitação da fórmula, né? E por isso que na hora que você calculava a flecha, para quem calculou a flecha dava tão baixa. Porque o vão que você estava usando era menor do que o limite da fórmula. Mas eu mostro para vocês na resolução, né? Vamos lá. Composição da liga metálica. Quando a gente fala de aço, a gente está falando, não é um material único, né? É uma liga metálica, né? Que é formada basicamente por ferro e carbono, né? O percentual do carbono é o que determina o tipo de aço que você está trabalhando. Normalmente, ele varia entre 0,08 e 2,11%. Então, observem que é uma pitadinha de carbono que transforma nessa liga que tem propriedades tão interessantes e múltiplos usos, né? Então, o carbono, ele é bastante usado nas ligas de ferro, mas também são adicionados outros materiais a essa liga, né? Com uma proporção menor ainda. Magnésio, cromo, vanádio, tuxtênio. O carbono e esses outros elementos, eles atuam nessa composição, nessa receita dessa liga de aço, para melhorar propriedades que são específicas e importantes para uma determinada aplicação. Então, por exemplo, eu preciso de um aço com elevada resistência à corrosão. Eu preciso de um aço com elevada resistência mecânica. Eu preciso de um aço com uma ductibilidade melhor. Então, depende da aplicação. Eu vou, né, adicionar mais ou menos, né, de algum determinado componente químico para criar essa liga. Então, só para vocês terem uma ideia, que hoje no mercado existem cerca de 3.600 tipos diferentes de ligas de aço. Então, o aço não é um material único,
Existem vários tipos de aço desenvolvidos no mercado para diversas, inúmeras aplicações, que não só estruturais. Tá? A gente tem aplicação de aço na medicina, aplicação de aço na mecânica, né? Na elétrica, muitos tipos de aço, tá? Então, a diferença fundamental entre esses dois materiais é que quando a gente tem essa liga, ele passa a se comportar, esse material, com uma ductibilidade melhor. Ou seja, eu posso deformar ele, né, através de diversos processos. Pode ser uma forja, uma laminação, uma extrusão. Para que a minha peça, né, de ferro seja moldada num determinado forma, né? Então, a gente tem a forja, que literalmente moldar, né, aplicando uma tensão no material. A gente tem a laminação, que é a produção de chapas, né, folhas de aço, e a gente tem a extrusão, que é o perfil a quem moldado a quente. Eu aqueço uma determinada liga de aço e passo ela por um molde que dá a forma dele. Então, né, esse é o processo. Então, a gente tem vários processos de produção. Classificação do aço. Ele pode ser classificado pela quantidade de carbono, a composição química, a constituição da microestrutura, como que os elementos estão ligados quimicamente, e quanto à sua aplicação. A classificação mais comum é devido à composição química, e aí a gente tem como aço estrutural o SAI, que aí a gente adota, tem diversas conotações. A gente tem ABXX, onde AB significa o tipo de elementos que compõem essa liga, né? Aço, carbono, aí a gente tem o ferro e o carbono, né? E ou qualquer outro componente, que nem a gente falou, o tungstênio, o vanádio, né? Depende, magnésio, que eu vou adicionar à liga, e o percentual de carbono multiplicado por 100 é apresentado no XX. Por que a gente usa o aço? Porque ele tem algumas propriedades bem interessantes para a gente trabalhar, né, como material estrutural. Vantagens. O Brasil, por exemplo, tem inúmeras jazidas de minério de ferro, que são ricas, puras e fáceis de transportar, né? E outra vantagem, eu posso reciclar a sucata de aço. Eu posso fundir ela e usar novamente. Os procedimentos de fabricação do aço são simples e econômicos. Normalmente ele é produzido numa aciaria, né? A aciaria é a forja do aço, né? Onde a gente faz a receita de bolo do aço, né? A gente derrete aqueles componentes para obter o aço. A gente tem, além da aciaria convencional, que é essa foto que a gente viu aqui, essa aqui, né? Onde eu estou derretendo uma liga metálica. Eu tenho também a aciaria elétrica, que é um processo que utiliza eletrodos. Então, o processo é elétrico, uma corrente elétrica que produz calor e funde os componentes do aço. Então, eu posso produzir outra variação do processo. O aço tem
uma combinação interessante de propriedades mecânicas que podem ser modificadas, basta adicionar alguns componentes, né, aditivos na liga, e também posso modificar propriedades do aço mediante tratamentos térmicos, né, que melhoram e potencializam determinadas características. E a plasticidade do aço é uma das características interessantes porque permite a gente obter formas geométricas bastante complexas com relativa facilidade. Então, a gente viu que o aço estrutural, ele é classificado, né? A classificação mais comum é relativa à composição química. E aí a gente tem o aço carbono, aço de baixa liga, aço de alta resistência mecânica, aço de baixa liga e alta resistência mecânica, com resistência à corrosão atmosférica. Então, depende da minha aplicação, da necessidade da minha aplicação, né? A NBR 8800 lista uma série de aços estruturais e as características que cada um deles tem, né? Para vocês escolherem ao especificar em projeto. Os elementos estruturais, quando em serviço, podem se romper devido à fadiga. O que é fadiga? É quando eu tenho carregamentos cíclicos que se repetem de tempos em tempos e que provocam a ruptura, que podem levar à ruptura de um determinado elemento estrutural. Então, aqui, só para mostrar para vocês, esse é um parafuso metálico de aço que se rompeu por fadiga. Então, o que ocorre? Uma nucleação, uma propagação da trinca por fadiga e depois a ruptura catastrófica, né? Então, é dessa forma que ocorre. Lembra que a gente falou sobre ductibilidade do aço e que ele avisa que está ocorrendo alguma coisa? Então, o que ocorreu? Ele vai, né, a trinca vai propagando até que a seção transversal do parafuso passa a não resistir mais. O que sobrou não resiste mais à tensão atuando e ele rompe, né? Então, é esse comportamento do material. Então, normalmente, a fratura por fadiga se inicia com uma pequena trinca na superfície do material, num ponto onde as tensões se concentram e ultrapassam a máxima tensão admissível para o material. Essa trinca geralmente ocorre em locais frágeis da peça. Então, por exemplo, se você tem uma barra que muda de seção transversal abruptamente, então é um ponto, né, de redução de seção, é um ponto de concentração de tensão, e é justamente ali que vai ocorrer. Outra questão que pode gerar pontos de início de ruptura por fadiga: processo de solda, tratamento térmico, conformação mecânica do material. Então, por exemplo, aí eu precisei fazer uma solda. O ponto de solda sofreu um aquecimento que, vamos dizer assim, altera o arranjo dos átomos. Não sei se vocês lembram, eu estou judiando, né, da química lá do ensino médio, lembram? Que quando você aquecia, você aumentava a agitação entre as partículas e elas começam a mudar de posição. Então, esse aquecimento localizado provoca um rearranjo atômico e um ponto de fragilidade para a sua estrutura, né? O estágio de fadiga normalmente ocorre em 90% da vida útil e pode ser observado, né, por microscopia eletrônica, ou seja, é uma trinca
muito pequenininha, ou seja, a olho nu, você não consegue observar essa fissuração inicial, mas como os ciclos de tensão continuam a ocorrer na estrutura, a trinca vai aumentando de tamanho até que ela se torna visível a olho nu. Esse já é um segundo estágio do processo, né? Nesse processo, nesse estágio em que ela passa a ser visível a olho nu, o crescimento dessa trinca é rápido e atinge o valor crítico para o componente estrutural, né, onde a partir daquele momento ele não resiste mais às tensões aplicadas e rompe, né, que esse é o terceiro estágio de ruptura. Então, muitas vezes, esse estágio inicial, onde o material ainda tem resistência para resistir às tensões aplicadas, ele não é visível a olho nu. A gente só vê a fissura aparecendo, ele já está num regime muito próximo à ruptura catastrófica, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Corrosão é um fenômeno natural de deterioração do material, normalmente ocorre em metais, é resultante de reações químicas e eletroquímicas do aço com o ambiente, né? Então, quando a gente está falando do ambiente, a gente está falando de componentes químicos presentes no ar, devido à poluição, devido à maresia, né? Áreas, por exemplo, próximas a indústrias, né? Tem um ar bastante carregado de componentes químicos proveniente de processos industriais, também pode ser uma fonte de aceleração da corrosão. Para que essas reações de corrosão não ocorram ou causem danos estruturais, né, aos componentes da estrutura, eles devem ser, né, eles normalmente são dimensionados com uma sobreespessura, ou seja, mais espessos do que teoricamente, por ação da carga, eles deveriam ser, porque aí ele consegue tolerar essa corrosão, né, e proteger a estrutura contra o dano. A corrosão atmosférica, ela ocorre quando a estrutura está em ação simultânea da água e do oxigênio, né? Então, esse tipo de corrosão afeta diretamente a vida útil da estrutura. Então, se você deixar a estrutura correr solta, a corrosão, o que vai acontecer? Isso vai reduzir a vida útil da sua peça, né? O interessante é que você, de tempos em tempos, faça uma inspeção nas estruturas. Não sei se vocês viram, acho que deve ter uns 2, 3 anos, que um monte de pontes e viadutos no Brasil começou a entrar em ruína. E alguns viadutos caíram. Pela norma, a gente tem que inspecionar todas as edificações de 5 em 5 anos. E a gente tem várias pontes e viadutos que são do poder público, né? Quem é o proprietário, quem é o responsável pela manutenção dessas estruturas? É o poder público, né? É o governo. E ele, teoricamente, deveria ter um programa de inspeção e uma verba de manutenção dessas estruturas. Diversas dessas estruturas até tinham passado por inspeção e os laudos detectaram problemas, mas não havia verba para reparar essas pontes, né, essas estruturas. E algumas delas vieram a cair. E aí, na hora que foram fazer o laudo, né, para detectar a causa raiz, o problema estava lá, corrosão em estágio avançado das estruturas metálicas. E aí elas não tinham mais condição de suportar os esforços atuais. Então, é importante, né? Isso não é só na estrutura metálica, na estrutura de concreto, manutenção, inspeção e manutenção periódica. Aqui eu trouxe para vocês, sabe, a gente estava falando dos viadutos, ó. Aqui é uma viga de concreto. Cadê meu
Não, peraí. Aqui é uma viga de concreto de um viaduto, tá? E aqui, ó, a corrosão atuando na armadura de aço da viga. Então, o que que acontece? Por que é que essa armadura está exposta? Porque provavelmente, ó, se você olhar aqui, ó, não foi usado um espaçador na hora de executar essa estrutura. O espaçador é um bloquinho que pode ser de qualquer material que impede que a armadura encoste no fundo da forma, né? Porque se ela encostar, quando você concretar, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar aparente aqui. Não sei porque que meu mouse não está funcionando aqui. Tá vendo? Ele vai ficar encostado na face inferior. Aí o que que vai acontecer? Com a intempérie, com a poluição, essa umidade natural do ar com os poluentes facilmente atinge o aço e inicia um processo de corrosão. Quando o aço entra em processo de corrosão, o que que ele faz? Ele estufa, ele aumenta de volume, né? E aí, quando ele acontece isso com ele vai laminando, ele vai exercer uma tensão muito grande no concreto e lascar o concreto. Por isso que aqui em torno do aço, o concreto já se soltou, tá vendo? Olha os estribos, ó, já estão soltos, que são as barras mais finas. Extremamente atacado pela corrosão. E aqui uma estrutura, tá vendo? É uma ponte. Aqui são as laterais da ponte, aí mostrando como é que as treliças estão atacadas, as barras da treliça já estão corroídas, ó. Então, essa estrutura não funciona mais do jeito que ela foi projetada, porque a corrosão já está em alto estágio, né? E está comprometendo a durabilidade da estrutura. Então, essa corrosão acentuada ocorre em ambientes onde a umidade relativa do ar é superior a 80% e as temperaturas são maiores do que 0 graus Celsius. Um fator influenciador é se há poluentes no ar que possam modificar o grau de agressividade dessa corrosão, né? Ambientes com muita poluição provocam uma corrosão acentuada. Outra coisa, por exemplo, o ambiente marítimo, né, também tem um grau de ataque elevado, regiões industriais, então se eu vou construir próximo à área industrial ou dentro da área industrial, a minha proteção contra corrosão na estrutura metálica e na estrutura de concreto tem que ser diferenciada, porque ela vai estar exposta a uma situação mais agressiva de corrosão. Aqui só uma informação, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver estruturas de aço revestidas com concreto jateado. Na realidade é concreto projetado, né? Mas esse tipo de projeção, ele pode ter duas funções numa estrutura metálica. Ele pode ser usado com concreto, projeção na realidade não é concreto, é uma argamassa, né? É um agregado miúdo com cimento que gera uma película em torno da estrutura que aumenta a camada de proteção da estrutura metálica frente à corrosão. E temos um material anti-chamas, que também pode ser projetado nas estruturas metálicas, que é esse de cima, mas aí com um enfoque de retardante de chama, tá? Para, numa situação de incêndio, a estrutura metálica resistir a um tempo maior do que ela resistiria sem proteção. Então, são possibilidades de tratamento, né, químico adicional para a estrutura metálica, né? E fora isso, a gente tem pinturas, sistemas de pintura de proteção anticorrosiva ou tratamento da estrutura metálica, galvanização é também um tratamento de superfície, né? Um banho que se dá na estrutura metálica que
promove uma maior resistência à corrosão da estrutura galvanizada. Para quem nunca viu um perfil galvanizado, eu tenho certeza que já viram a chapa que a gente usa para fazer rufo. É uma chapa galvanizada. Então, aquele tratamento, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver aquela chapa de perto. Ela é como se tivesse um monte de rosinhas, né? Uma do lado da outra. É a galvanização, esse banho que é dado na chapa para melhorar a proteção à corrosão, né? A resistência à corrosão da chapa. Então, existem perfis galvanizados. Galvanizado é o mesmo aço e com a mesma resistência que você quer comprar, só que ele recebe um banho, né? Que é a galvanização, que melhora a propriedade de resistência à corrosão. Então, isso é considerado um tratamento químico dado à estrutura. O aço inox é um aço resistente à corrosão. Ele tem aumentado bastante o uso nos últimos anos. A arquitetura usa muito o aço inox, porque ele tem um aspecto bonito e também uma resistência maior à corrosão, abrasão e uma excelente durabilidade. Ele não é usado em elementos estruturais, mas muito utilizado na arquitetura, né? E não precisa de nenhum tratamento adicional, ele já vem pronto para uso. O aço Cortem, não sei se vocês já conhecem, ele é um aço que foi inicialmente para ser usado em vagão de trem, porque a indústria ferroviária perdia muitos vagões por corrosão, né? E perdia material transportado quando esses vagões furavam. E aí, nessa busca de uma formulação química maior resistência à corrosão, chegou-se na formulação do aço Cortem, e ele é um aço patinável. Ele forma uma película externa de corrosão que protege. E é justamente essa película, essa pátina que se forma em torno dela que dá essa coloração avermelhada que tanto atrai, né, os arquitetos para uso na arquitetura. Mas ele pode... né, com uma estrutura, com um aço que tem uma resistência à corrosão boa, né, em locais onde você tem uma exposição maior às intempéries. Ele é bastante utilizado chapa de aço Cortem para fazer revestimento, para fazer porta, também na arquitetura, revestimento de fachada. E, além disso tudo que a gente falou, de existência deixa eu só dar uma paradinha. Vocês não falam nada, tem que ficar perguntando aqui se alguém tem dúvida. Se alguém quer falar alguma coisa. Se está todo mundo dormindo. No litoral, assim, como eles fazem essa estrutura de aço? O que eles fazem para evitar um pouco da corrosão, durar um pouco mais? Então, normalmente o que se usa... e vamos dizer assim, o aço galvanizado é a situação mais econômica, porque ela já vem pronta, né? Esses perfis já vêm com tratamento químico e eles estão prontos para uso, para instalação no mercado. Outra situação que é bastante comum é os sistemas de pintura anticorrosiva, que são várias camadas de pintura, uma sobre a outra, que fornecem uma proteção contra a corrosão, né?
Vai depender, o que você vai usar, vai depender de uma série de características do projeto arquitetônico. Ah, a minha estrutura vai ser aparente ou a minha estrutura vai ser revestida? Porque, por exemplo, eu posso falar que eu vou usar uma estrutura metálica num prédio e não querer que ela seja aparente. Então, ela vai receber uma camada de argamassa para revestir ela. E eu vou olhar por fora do meu prédio e não vou ver nenhuma estrutura metálica. Então, essa argamassa que é usada por cima, ou esse revestimento cerâmico que eu coloco no meu prédio, também trabalha como uma proteção anticorrosiva, porque é uma camada que protege o perfil de aço. Então, tudo depende do projeto. Ah, é uma estrutura aparente? Eu posso usar um aço resistente à corrosão, posso usar um aço e pintar ele, ou posso usar um aço galvanizado. Depende do projeto. Se é industrial, se é comercial, se é residencial, depende do uso, da estética que você quer dar para o projeto. Entendi. E a argamassa nessas estruturas, ela com o tempo ela solta ou ela adere bem? Ela consegue ficar... Você precisa criar, normalmente se usa, a gente deve falar mais para frente sobre isso, como é que a gente faz essa solidarização entre os materiais. A alvenaria e o aço se comportam diferente, né? Na questão de dilatação térmica. Então, é preciso, normalmente se usa, se chumba, solda na estrutura, no perfil, por exemplo, do pilar e da viga, normalmente do pilar, um Vzinho metálico. É feito de aço para estribo, aquele fino, 5 milímetros. Você dobra em V e ponteia no pilar, a cada 3 fiadas de tijolo. E esse Vzinho vai ficar... como se fosse um arranque, né? Como se fosse um arranque, exatamente. E como é que ele vai funcionar? Ele vai ficar dentro da argamassa de assentamento do bloco. Entre um bloco e outro, na hora que você vai colocar a argamassa, esse Vzinho fica preso, chumbado na argamassa. Então, quando a estrutura for dilatar, a estrutura e a alvenaria forem dilatar, elas dilatam juntas. Se você não coloca esse ferrinho, esse cabelo, isso pode ser feito também com tela metálica, tá? Existem várias formas de se fazer essa solidarização entre a alvenaria e a estrutura. Se você não faz, e eventualmente você vai ver isso na vida profissional, a junção entre o pilar e a parede fissura de cima e embaixo. Mostrando que ali não existe uma ligação entre um elemento e outro, e eles dilatam de forma diferente. Se você faz esse cabelo chumbado na alvenaria, essa fissura não aparece. Entendi. Eu já vi que eles têm dilatado bastante, assim, né? Você vê as fissuras bem aparentes, assim. Então, é uma prática normal, às vezes, às vezes a gente tem uma equipe de montagem de estrutura metálica e outra equipe para fazer alvenaria. E aí o pessoal que vai construir contrata um pedreiro comum que não está acostumado com a estrutura de aço para fazer alvenaria. E ele nem tem máquina de solda. Então, ele não sabe que ele tem que chumbar aquela esperinha, ele não sabe como fazer aquilo, e ele não tem treinamento para isso. Ele só está ali para subir parede. E aí o problema ocorre, né? O prédio do Pitágoras eu nunca vi, lá é estrutura metálica, não é? Não sei, Cláudia, será que é? Não sei, não, é porque eu fui lá uma vez. Aí eu não vi. Tem que reparar a próxima vez como é que é. Porque é interessante a gente ver se foi porque quando é uma construtora só que faz o prédio inteiro, geralmente a equipe já está acostumada a fazer alvenaria para a estrutura metálica. Então sabe que tem que soldar o cabelo. Quando não sabe, né? Quando são equipes diferentes, você contrata só para fazer a estrutura e depois sobe a alvenaria outra equipe e elas não têm correlação, normalmente ocorre essas coisas. É interessante ver, né? Que está crescendo bem as casas de estrutura, né?
Elas estão É. começando a expandir mais. Nossa, Poços está cheio, né, de casas de estrutura. Mas é porque subiu muito o preço né? O concreto está muito caro e aí e a rapidez da construção com aço está chamando atenção, né? Se bem que o aço subiu para caramba de preço também. Então, mas aí eu acho que a questão do custo-benefício, porque o aço está bem mais caro, mas o tempo diminui, né, da obra, acaba ficando elas por elas, né? É. Mas aqui tá vindo bastante, né? Casa, né? Mas de forma geral, acho que mudou muito, né? Eu acho que tá tendo uma aceitação melhor por esses sistemas mais rápidos. O brasileiro está começando a ver que vale a pena, né? Optar por sistemas construtivos mais rápidos, né? Do que trabalhar só com concreto, né? Ficar preso no concreto. É um certo tabu também que a gente tem, né? Um preconceito que a gente tem. Até ter Mas aceitação demora. Eu quero ver muito assim a gente começar a trabalhar com light steel frame como opção construtiva para residência, para prédio. A gente ainda está engatinhando nisso, né? O Brasil já tem algumas regiões que já estão com uma aceitação maior, mas grande parte do país não sabe nem o que é ainda, né? Sim. Principalmente as classes mais baixas, né? Não, e assim, mesmo a classe alta ainda tem um preconceito, né? Ainda fica assim, mas será? Não sei, acho que não. Outro dia eu fui ver uma casa que a proprietária é uma arquiteta. Ela queria construir com um sistema estrutural mais rápido, mas na hora que eu falei light steel frame para ela torceu o nariz. Ela quer algo barato, mas não quer light steel frame. Eu falei, mas por que você não quer light steel frame? Não, me parece muito frágil. Eu falei, não, tem camada de OSB, camada de placa cimentícia externa, ninguém arromba isso nem querendo. Mas assim, acha que é tudo de drywall, né? Acha que lá aqui em Poços eu não sei se tem alguma. Será que tem? Eu acho que não, né? Aqui em Poços tem casas de steel frame? Eu acho que já tem, porque tem pelo menos umas 3 construtoras aqui em Poços, né? Tem até lá na esquina do meu escritório tem uma construtora que está fazendo um condomínio em light steel frame. Eu não vi ainda nada. Vou passar lá essa semana para ver se. O problema é achar o dono, porque fica a irmã dele trancada lá por causa da pandemia, ela fica de trás dos vidros com as portas fechadas, e o dono nunca está lá. Eu já fui lá algumas vezes para ver se ele deixava a gente ver, né? Que de repente a gente faz uma visita técnica, vai conhecer o condomínio, é legal, né? Nossa, ia ser bem legal, bem proveitoso. Porque aproveitar que a turma é pequena, porque turma grande é difícil viabilizar a visita técnica. Mas eu sei que ele está construindo, porque na frente do escritório dele tem uma placa grandona de um condomínio feito em light steel frame. Vou passar lá e ver se eu acho ele, ou deixo um recado lá com ela para ver se a gente consegue uma visita técnica. Acho que ia ser legal para a gente ver. Bem legal. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Mais alguma dúvida, pessoinhas silenciosas do Netflix? Todo mundo deixa a aula ligada e sai, né? Fica todo mundo quietinho. Vamos lá. Então, vamos lá. Além disso tudo que a gente falou, a gente tem que pensar em outras questões que são muito assim, tão importantes quanto para evitar a corrosão. É a questão de detalhamento de projeto. Que a gente pode prever em projeto que impede acúmulo de água e sujeira na estrutura. Toda vez que você tem uma região onde pode empoçar água, você vai ter um acúmulo de sujeira, poeira, água quando chove e vai levar posteriormente a uma situação que favorece a corrosão. Então, vamos olhar 3 situações de projeto de um mesmo projeto, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos a alvenaria, a laje, um perfil I usado em viga, né? Esse é a seção transversal de um perfil I, e a alvenaria por baixo dele. O que acontece quando a chuva bate na alvenaria? Ela vai
escorrer pela parede, vai chegar no perfil e vai escoar pelo perfil e acumular aqui embaixo, certo? Gerando uma situação de umidade no nosso perfil, né? Que pode gerar corrosão e redução da vida útil da estrutura. O que eu posso fazer? Eu posso parafusar uma chapa que faz com que, né, impede que essa água escoe e acumule aqui. Ela passa reto. Então, ela desce, né, pela nossa frente. Isso melhora a condição da durabilidade da estrutura? Sim. Mas e se eu fizer um enchimento na fachada, ó, que essa água escoa, mas ela não escorre, né, ela afasta da alvenaria. Então, ela não acumula e ela fica, essa situação fica mais seca. Então, são duas situações, dois formatos de pingadeira que eu posso ter numa estrutura metálica, de modo a melhorar a condição, né, de acúmulo de umidade na estrutura. Como é que eu posso ter isso no projeto? Eu tenho que detalhar ou prever isso no meu projeto arquitetônico. Tá? Essa chapa frontal e um parafuso não muda muito a estética do prédio. Essa aqui seria, você está criando um friso, né, por cima da viga, que tem a função de remover a água, né, e evitar que ela se acumule numa estrutura metálica, mas ela pode virar um detalhe arquitetônico para o seu prédio, para a sua edificação. Então, são situações, né? São só alguns exemplos, né? Tem vários. Para quem quiser, gente, eu pus, não sei se vocês viram na pré-aula, deram uma olhada. Eu pus um caderno na pré-aula sobre projeto de estrutura, falando sobre essa questão de durabilidade da estrutura e ações que você pode tomar durante a etapa de projeto e detalhamento que aumentam e melhoram as condições de vida útil da estrutura, minimizam o impacto de deterioração por corrosão. Quando a gente fala de normas para cálculo de estruturas em aço, a gente tem a NBR 8800, que é a norma de projeto de estruturas de aço, estrutura mista em aço e concreto de edifícios. Nós temos a NBR 14.323, que é dimensionamento de estruturas de aço de edifício em situações de incêndio, né? Que aí ela prevê aquelas proteções que nem eu mostrei para vocês de chateamento de retardante de chama. A NBR 14.762, que é o dimensionamento de estruturas de aço constituídas de perfis formados a frio, é essa norma que regulamenta o projeto de estruturas em light steel frame. E a NBR 6355, que fala de perfis de aço formados a frio, o padrão dos perfis utilizados no light steel frame. Tá? Então, para quem, né, tiver interesse em light steel frame, são essas duas normas. As de cima são estrutura convencional de aço, um perfil forjado a quente, ou estrudado. Vantagens de se trabalhar, né? Mais vantagens de se trabalhar com aço, a gente tem fabricação das estruturas com precisão milimétrica, o que possibilita um alto controle de qualidade do produto acabado. Então, aquela questão que a gente tem e que é mais comum do que a gente gostaria no concreto, de chegar na hora do alvará e descobrir que a estrutura está maior do que a do projeto por um erro, né? Na estrutura metálica não tem, né? Porque as vigas já vêm de fábrica e na fábrica eles têm uma alta precisão para execução das estruturas, então elas chegam para montagem com um grau de precisão muito grande. Tanto é que a gente não faz gabarito
de estrutura metálica, para locação de estrutura metálica. A locação de estrutura metálica é feita com topografia, né? Porque a gente precisa de uma precisão muito grande nas marcações dos pilares, da fundação, para não haver erro na hora da montagem. É uma estrutura mais leve, né? Quando a gente fala, quando compara com a estrutura de concreto. E a gente tem também uma outra questão, né? A resistência mecânica dessas estruturas é muito maior. Então, o aço tem um FCK, né? Porque na realidade é um FYK, muito maior, uma resistência à compressão muito maior do que o concreto. Então, as seções transversais dos elementos metálicos são muito menores, né? Do que quando a gente fala da estrutura de concreto. Existe uma garantia das dimensões, das propriedades do material, porque a produção é controlada em fábrica, né? É uma produção industrial. Quando a gente fala do concreto, é praticamente uma manufatura, né? Quem está fazendo lá é o pedreiro, a gente está dependendo da habilidade dele, e nem sempre o arquiteto e o engenheiro estão lá para conferir os 100% do serviço deles. Então, não existe a mesma, né? E a gente tem, às vezes, concreto executado em obra, né? Sem garantia de FCK. Então, bem complicado, né? Uma série de requisitos que podem afetar a qualidade do material quando a gente fala de concreto. E quando a gente está falando de aço, é um processo industrializado, então um controle de qualidade muito maior. O aço é resistente à vibração e choques. É possível ampliar, reforçar, trocar elementos de uma forma muito fácil, porque eles são todos parafusados entre si e bem fácil de efetuar uma manutenção. A montagem é rápida, quando comparado no processo tradicional, concreto e alvenaria. Existe uma liberdade de criação do projeto arquitetônico grande, o aço permite vãos maiores do que o concreto. No caso de necessidade, é possível desmontar a estrutura e montar em outro lugar. É possível reaproveitar materiais, sobras de uma outra obra. E, como a montagem é mais rápida, existe um retorno sobre o capital investido no menor prazo. Então, são bastante interessantes essa lista das vantagens. Desvantagens do uso de aço, porque nem tudo são só vantagens. Vamos lá. Limitação da execução em fábrica em função do transporte local da sua montagem final. Então, esse é um aspecto muito importante. Eu vou ter que tirar peças e levar para outro lugar. Então, quando a gente fala de vãos muito grandes que a estrutura de aço vence, a gente tem que pensar sempre no transporte, tá? Porque eu vou pôr essa estrutura na traseira de um caminhão e transportar. Então, para onde eu vou transportar, a distância, como é que é o acesso, se eu vou ter que cruzar a cidade, curva, raio de curva, tudo isso tem que ser considerado antes de projetar, tá? Porque existe limitações de transporte, né? De logística de uma peça, né? E muitas vezes eu tenho que montá-la em loco. Eu tenho que trazer ela em duas partes, porque apesar de vencer um vão de 25 metros, a treliça não pode ser transportada com 12 metros. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto transporte de turbina, de coisa na rodovia, né? Como é que é feito esse transporte? Aqueles caminhões imensos, com batedor na frente, atrás, sinalização, bandeirinha, porque é uma peça imensa. Então, toda vez que a gente for pensar nisso, né, em estruturas muito grandes, principalmente arquiteto, né? Arquiteto fala assim de vão de 20 metros como se fosse 2, né? E às vezes eu falo para meus alunos esticar a trema e marcar no chão, né, no corredor do prédio, o que são 20 metros. Para ter noção, porque às vezes você está fazendo no desenho, né, no CAD, no Sketch, você não enxerga o que são 20 metros. Né? Ou nem 5 metros de altura, 6 metros de altura.
que é isso? É importante a gente ter essa noção física da dimensão para a gente entender e começar a reparar nesses transportes, quando a gente cruza com um caminhão fazendo esse tipo de transporte, para entender a dificuldade que ele tem nessa logística de levar uma peça para o local de instalação dela. E a gente precisa de guindaste para içar as peças. Então, quanto maiores as peças, mais pesadas, mais cara é esse guindaste para içar essas peças, né? Isso tudo, com certeza, vai impactar no custo geral da obra. Necessidade de tratamento superficial das peças contra a oxidação, ou seja, a corrosão. Né? Então, eu não posso, né, instalar a peça do jeito que ela vem da fábrica. Eu preciso pensar como é que eu vou fazer um tratamento anticorrosivo para esse aço. Né? Necessidade de mão de obra e equipamentos especializados para fabricação e montagem. Né? A montagem da estrutura metálica não é feita pela mão de obra usual da construção civil. Preciso de uma mão de obra que saiba lidar com essas peças. Né? Eu preciso de um guindaste, eu preciso de um operador de guindaste, eu preciso de gente que sabe receber uma peça vinda de um guindaste, né? Não é que sabe trabalhar com carga suspensa, né? Tem todos os requisitos de norma de segurança de construtiva, né? Do canteiro de obra, diferente da construção civil convencional. E eu tenho limitação de fornecimento de perfis estruturais, ou seja, eu tenho tabelas de perfis comerciais. É possível fabricar perfis diferentes dos comerciais? Mas eles vão custar infinitamente mais caro. Então, a gente precisa entender o que são as limitações desse material para saber o que eu posso fazer. Ou quanto vai custar isso? Gostaria que vocês tirassem um tempinho para consultar o site da CBCA, Centro Brasileiro da Construção em Aço. Essa é uma associação que foi criada com o objetivo de popularizar o uso da construção metálica no Brasil. Então, eles oferecem cursos, muitas apostilas, e concursos para arquitetos, concursos anuais para arquitetos, com premiação muito legal, para quem se interessar, participar de concurso. Todo ano tem, tá? Se não me engano, o concurso desse ano está com inscrição aberta. Se vocês quiserem dar uma olhada, é até bom que é um estímulo para vocês irem em busca de informações. Dentro do site da CBCA tem uma área de download, tem muito material gratuito e muito bom lá. Para quem deseja conhecer mais sobre estrutura metálica, conhecer mais sobre detalhes construtivos, possibilidades, tipos de estrutura para aplicações diferentes, tem muita coisa, né? Tem desde o beabá, do mais simples, até muita coisa legal. E para quem quiser se especializar em alguma área dessas, né, dentro da estrutura metálica, tem muito curso também. Tem curso de pós, tem curso de curta duração, tem muita coisa legal. É um site muito interessante. E para quem quiser seguir o canal deles no YouTube, tem semanas de treinamento gratuitas sempre, né? No semestre passado teve um treinamento de uma semana sobre light steel frame, com um cara muito bom, com uma didática super legal. E foi muito legal o treinamento dele. Eu não consegui assistir todos os dias, porque eu dava aula alguns dias à noite. Mas o que eu assisti, eles deixavam 24 horas aberta a aula para você assistir. Eu não consegui assistir todos, mas o que eu assisti eu adorei. Eu gostaria de ter tido mais tempo, mas bem legal. E tem muita coisa legal no CBCA. Gosto do site. Detalhe construtivo, tem muita coisa interessante. Então, assim, vale a pena dar uma passeada lá. Eu deixei o link para a biblioteca para vocês, mas lá tem área de cursos, tem artigos técnicos, tem muita coisa. Vale a pena dar uma fuçada
na CBCA. Vamos lá. Deixa eu tomar um golinho de água. Então, vamos falar por que a gente deve ou pode optar pelo aço como um elemento estrutural. A gente vai sempre pensar, né, e comparar com o concreto, que é o mais usual, mais comum na nossa cultura, né? Mas a gente tem que pensar que, quando eu falo do aço, a gente tem diversas características dele que são bem interessantes quando comparadas com o concreto. A estrutura metálica, o aço em si como material, ele tem uma resistência à compressão muito superior ao do concreto. Então, ele pode ser 10, 12 vezes mais resistente do que o concreto, dependendo do concreto ou do aço que a gente estiver trabalhando. Como essa resistência à compressão é infinitamente maior, a minha seção transversal e o peso da minha estrutura metálica é muito mais leve. Vamos pensar em quilos por metro quadrado, que é um número que a gente tem mais noção, né? Quando a gente fala de estrutura de concreto, a gente fala em 12 quilonewtons por metro quadrado, 12 mil quilos por metro quadrado, né? Quando a gente fala de aço, a gente pode estar falando de 8 quilonewtons por metro quadrado, 8.000 quilos por metro quadrado de estrutura. Então, é muito mais leve, né? 2/3 do peso. Tá certo que esse número pode variar muito, tá, gente? Porque depende de muita característica do projeto, né? Mas é um número mágico, só para a gente ter uma noção. Eu tenho flexibilidade dos arranjos estruturais, isso me dá, né? Eu posso criar formas variadas com aço, isso me dá uma maior liberdade no processo criativo da arquitetura. Eu posso trabalhar com vãos maiores do que eu trabalho com concreto, alturas de vigas menores, quando comparado ao mesmo vão, logicamente. Precisão milimétrica, né? Muito mais precisão, mão de obra especializada, a execução rápida, retorno sobre investimento mais rápido, manutenção. Quando a gente fala de comparação entre o concreto, a gente tem uma vida útil maior do aço, porque eu normalmente estou falando de uma estrutura metálica com um tratamento anticorrosivo. Quando eu falo de manutenção do concreto, ela é muito mais complexa, né? Um reparo estrutural no concreto armado é muito mais complicado, porque ele vai impactar em aumento de seção transversal, em escoramento. Quando eu falo na metálica, eu posso escorar e trocar a peça, né? Eu tenho uma possibilidade de reciclar 100% de uma estrutura. Então, eu tenho uma série de vantagens quando eu falo de aço. Desafio da aula de hoje, a gente falar, né, sobre uma situação real. Esse é um hotel cuja marquise frontal, que é o local onde os hóspedes chegam e os hóspedes deixam o hotel, se protegem do sol e da chuva, está apresentando problemas de corrosão, né, perda de material. A parede onde a estrutura está ligada já apresenta ferrugem escorrida, né? Em virtude do elevado grau de corrosão que a peça estrutural está apresentando, e você foi contratado para analisar o problema e apresentar soluções. Então, essa é a fachada do edifício, do prédio.
é uma estrutura metálica, ela tinha um forro, o forro foi removido, né? Porque na realidade foi detectado que a ferrugem estava escorrendo pela fachada. Então, você foi chamado, primeira ação que você pediu, tirar o forro para você ver como é que estava a situação da estrutura metálica. Então, ela está aí desse jeito, né? Uma estrutura já com um alto grau de corrosão, né? Bastante danificada, e você precisa apresentar propostas para recuperação dessa estrutura. Então, o que foi que você observou ao olhar, né? Que, na realidade, o problema de corrosão que estava apresentando ali naquele local foi que a água que batia na fachada e naquele setor, ela não tinha um sistema de escoamento que protegesse a estrutura metálica que estava abaixo, ou seja, estava acumulando água ali naquela interface da estrutura e da alvenaria e provocando uma corrosão, igual a gente viu anteriormente. Então, qual que é a proposta que você vai fazer, né? Que você pode fazer, né? Criar um sistema de rufo, né? Que protege a alvenaria, cria uma declividade que promove o escoamento de água. Você vai fazer um rufo que vai até a borda da sua marquise, né? Com um material granular que também permite e facilita o escoamento de água. Você vai pôr uma inclinação para escoamento de água, para ela não se acumular ali na estrutura. Mas, principalmente, esse encontro, a alvenaria e a estrutura metálica, tem que ser muito bem protegido, tá vendo? E sempre promovendo uma inclinação para que não acumule água. Então, não é uma solução complexa, né? Aqui está propondo também, no alto da paredinha de rufo, colocar uma pingadeira, né? Protegendo também, né? Com inclinação, sempre para escoamento de água, de forma que a sua estrutura fique protegida. A água não se acumule. Principalmente quando você tem forro, gente, forro muitas vezes esconde o que está acontecendo ali por baixo. Na hora que você vai ver, a situação está crítica, né? E o hotel, você viu, ele só viu que tinha algo errado porque a baba da corrosão, né, começou a danificar, escorrer pela fachada, né? Senão não tinha nem reparado e tirado o forro, né? Então, na realidade, é uma questão de cuidados ao executar a estrutura metálica, né? Para evitar o acúmulo de água. Isso serve para concreto também, tá, gente? Toda vez que você tem uma seção que permite o acúmulo de água, você vai ter danos por corrosão. Então, como é que a gente evita o acúmulo de água em projetos de marquise? Evitar seções abertas onde a água possa escorrer e se acumular entre os elementos de aço e eliminar locais onde a água e a sujeira possam ficar acumulado e projetar uma drenagem e captação da água para fora da estrutura. Ou seja, você tem que escoar essa água para fora da estrutura. Nada de teto plano, laje plana, né? Sem escoamento. Eu vejo muitos TFGs onde o aluno propõe laje impermeabilizada. Aí você olha, né? E põe a platibanda em volta. Aí você fala, você está projetando a piscina? Não, professor, é uma laje. Isso não é uma piscina. Eu falei, não tem ralo para escoar água, não tem inclinação. Não é o fato de você impermeabilizar. Não, quando você faz uma piscina, você impermeabiliza a piscina? Impermeabiliza. E o que acontece com a água que cai lá dentro? Fica lá. Né? Ela só vai sair o dia que você abrir o dreno. Agora, se você faz uma laje impermeabilizada, põe 4 muretas em volta, não faz inclinação, não tem um ralo e não tem um coletor de água para escoamento da água, vai virar uma piscina. E não foi projetado para ser uma piscina, né? Então vai romper e vai dar fissura, né? Por causa da carga elevada, né? Então tem que pensar em como escoar a água.
Então, vamos lá para fechar a aula de hoje. Nem vi que horas são, que já deve... Não está cedo ainda, mas vamos lá. Vamos no Faça Valer a Pena para ver se alguém prestou atenção na aula de hoje. Vamos lá. Abaixo estão listadas características físicas do aço, né? De 1 a 4. E de A a D, né? A respectiva, né, o significado da característica. A gente vai ter que associar um ao outro. Então, primeiro, vamos lá. Ductibilidade, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson e peso específico. É a inclinação da curva, tensão, deformação. Na fase elástica é constante e na inelástica é variável. Encontrado pela tangente da curva. Quem é esse? Módulo de elasticidade. Muito bem. Então, vamos fazer uma curvinha aqui para a gente dizer qual que é qual. Inserir, forma. Vamos ver. Então, inclinação, módulo de elasticidade. Não ficou bonito, não. Será que não vai? Queria fazer um negócio mais ajeitado, mas vamos fazer um negócio melhor assim. Aqui. Beleza. Então, esse aqui já ligamos. Do aço é 0,3. Quem é 0,3? Quem tem o símbolo de Vzinho? Coeficiente de Poisson. Isso mesmo. Então, vamos lá. A pessoa está com problema aqui. Perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente já descobriu. O A é 2. Ó, esse aqui tá errado. Aí aqui tá certo, aqui tá certo. Esse aqui tá errado também. Esses dois estão falando que o A é 1, né? Então, esses dois a gente já sabe que estão furados. Aí, o segundo, a gente sabe que o B é 3. B3, esse já estava como falso. O B3 está certo, B3 está certo. Esse aqui está errado também. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, a gente agora, ó, com essas duas que a gente fez, a gente está entre duas alternativas. Vamos lá. Agora, vamos lá, o aço é 78,5. Nós fizemos até um exercício dele. A gente usou o número de 7.850 quilos por metro cúbico. Quem lembra o que é a letra C? Peso específico. Aqui, vamos lá. Muito bem.
Então, C é 4. Então, é a letra B. Já achou, mas vamos dar uma olhada. Capacidade do material de deformar plasticamente sobre a ação de cargas antes de romper essa ductibilidade. Então, D é 1. Aí, esse aqui, D é 1. Então, é essa aqui que é a resposta certa. Vamos ver aí. Letra D. Beleza. Então, vamos para o nosso segundo. Todo mundo concordou? Podemos ir para a próxima? Então, vamos lá. A ductibilidade é a capacidade do material de plasticamente sobre a ação de cargas antes de se... Então, vamos lá. E depois a propriedade é importante, pois o aviso prévio da ruptura do material antes do da estrutura. A observação dos elementos para verificação se estão deformados ou apresentando trincas acaba se tornando uma forma de prevenir pois dá tempo do local ser evacuado antes até a análise dos especialistas. Então, vamos lá. A ductibilidade é a capacidade do material de deformar-se específico, né? Sob a ação de cargas. Então, a gente já pode pôr um F nessa e um F nessa. Beleza. Aí, agora, vamos lá. Antes... sob a ação de cargas, antes de se romper. Então, romper. Esticar não é. Ok, então nós ficamos com 3 romper. Até aqui estamos com deformar-se e romper. Não, 2 nós temos até agora. Já 3 já foram, né? Agora, vamos lá. Esta propriedade é importante, pois o aviso prévio da ruptura do material antes do colapso da estrutura. Então, essa aqui não é. Não é o assentamento, é colapso. Então, essas. Ó, aí, agora a D, vamos ver só se é a última. A observação dos elementos para verificar se estão muito deformados ou apresentando trincas acaba se tornando uma prática para prevenir os acidentes. Então, esta aqui é a certinha. Letra D é a certa. Então, vamos lá, a frase vai ficar: ductibilidade é a capacidade do material de deformar-se plasticamente sobre a ação de cargas antes de se romper. Esta propriedade é importante, pois o aviso prévio da ruptura do material antes do colapso da estrutura. A observação dos elementos para verificar se estão muito deformados ou apresentando trincas acaba se tornando uma forma de prevenir os acidentes, ok? E, para fechar, vamos a uma questão sobre corrosão. Esse problema que ocorre nas estruturas metálicas e é definido por uma deterioração do material, usualmente um material resultante das reações químicas e eletroquímicas com o ambiente.
Para que essas reações não ocorram ou causem danos estruturais, os componentes de aço da estrutura devem ser dimensionados com uma sobreespessura ou devem ser protegidos, a fim de garantir seu desempenho. Baseado na figura acima e nas definições dadas, assinale a alternativa afirmativa que corresponde a esse problema nas estruturas metálicas. A, alongamento. B, fissuração. C, corrosão. D, trincas. E, fadiga. Fácil, gente? Não? Corrosão. Fácil, né? Tá sem graça, né? A foto é para ninguém esquecer o que é. Pronto. E chegamos ao fim. Antes da gente ir, eu quero só mostrar para vocês o manual que eu postei para vocês. Esse manual de projeto e durabilidade de estruturas em aço é bem legal. Tá lá na pré-aula. Aí ele fala um monte de informações que tem muito a ver com o que a gente falou hoje, tá vendo? Ele fala sobre corrosão atmosférica, o que determina a velocidade da corrosão, né? O que influencia no processo, né? Umidade, tempo de umedecimento, camadas de condensação, de orvalho, chuva, né? Exposição a enxofre, cloreto, temperatura. Como é que a gente pode proteger uma estrutura metálica que você perguntou? Pintura, galvanização por imersão a quente, especificação de um sistema de proteção contra a corrosão, que pode ser pintura, que pode ser aquele jateamento de argamassa, de concreto, né? A qualificação da agressividade ambiental, então como é que eu determino a agressividade ambiental conforme a norma, né? A classificação dos ambientes, seguindo o índice de deterioração do Brooks, mapa de corrosibilidade ibero-americano, né? Vários sistemas. Como escolher um sistema adequado de pintura para uma estrutura metálica, né? A galvanização por imersão a quente, o que é, né? Como é que ela funciona. E outra questão que a gente abordou um pouquinho rapidamente, mas tem bastante coisa nesse manual, que é como é que eu posso controlar a corrosão mediante um bom detalhamento da minha estrutura. Então, acessibilidade para inspeção, né? Locais onde eu não consigo inspecionar são locais geralmente que podem ter acúmulo de água e corrosão. E como eu não tenho acesso, eu não posso reparar e às vezes me leva a uma situação difícil, né? De degradação. Geometria, compatibilidade, solda, né? Superfície. E o que eu posso galvanizar para melhorar, né? A gente normalmente usa rufo, sempre galvanizado também. Então, esse caderno tem muito a ver com a nossa aula de hoje e traz muito mais informação. E o que eu queria que vocês dessem uma olhada nela é exatamente para além de aprofundar um pouco mais sobre esse tema, vocês verem o potencial dos cadernos, do material didático da CBCA, que a CBCA disponibiliza sem custo algum. Então, para a gente aprender a consultar a biblioteca deles, baixar os arquivos para usar no dia a dia de projeto nosso. Então, aqui está. Esse caderno é um de muitos. Depois eu vou disponibilizando mais outros, mas fucem lá, que é legal. Dúvidas, pessoinhas? Como é que estamos?
Deu para aprender um pouquinho na aula de hoje? É só uma introdução, né, ao tema. A gente vai falar nas próximas aulas mais sobre esse assunto e aprender mais. Mas tem alguma dúvida? Tá todo mundo bem? Tá tranquilo. Tranquilo? Então, por hoje é só, pessoas. Vejo vocês na semana que vem. E eu prometo que eu disponibilizo para vocês o atividade corrigida. Eu realmente esqueci. Eu lembrei no meio da aula. Tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Tchauzinho. Boa noite, até semana que Boa vem. noite. Vou parar a gravação.